só pra ver. Oi, meu nome é Jéssica, tudo bem? Um, dois, três. Olá, pessoal, aqui é a Jéssica e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje um vídeo que vai trazer uns paradigmas um pouco diferentes. A gente vai quebrar esses paradigmas e essas informações falsas que às vezes a gente encontra na internet. Sim, hoje os protagonistas do vídeo são os óleos vegetais. O que são óleos vegetais? São aqueles provenientes de plantas oleaginosas, então girassol, castanha, amêndoas doces, semente de uva, e geralmente são obtidos via prensagem a frio. Então, nesse processo não envolve temperatura, geralmente é a prensagem a frio. Os óleos vegetais, eles possuem ácidos graxos em sua composição que são compatíveis com o nosso organismo. Então, os mesmos ácidos presentes nos óleos vegetais, eles já estão no manto hidrolipídico. Então, isso facilita muito a absorção, a permeação dos óleos vegetais e o corpo recebe isso de uma maneira bastante carinhosa, porque ele já conhece esses constituintes, que inclusive eles são responsáveis pela manutenção da hidratação e da flexibilidade da pele. E é por isso que eles trazem tantos benefícios. Tá, Gé, mas eu vou passar óleo na minha pele, no meu cabelo, isso não vai deixar oleoso, isso não é ruim? Não, eu acredito que esse é um dos maiores paradigmas, um dos maiores mitos que envolvem a aromaterapia. O óleo vegetal, ele não só pode ser utilizado na pele e no cabelo, como ele traz muitos benefícios. Vem comigo no raciocínio. Quem tem pele oleosa já deve ter escutado falar no efeito rebote. O que é? Eu tenho a pele muito oleosa e eu vou lavar frequentemente o meu rosto para poder sentir que ele está mais sequinho. E aí, quando eu percebo, o meu corpo ele está produzindo ainda mais oleosidade. Então, quanto mais eu lavo, mais oleosidade ele gera. E esse é o conhecido efeito rebote. Por que o corpo gera a oleosidade, o sebo, né? Que a gente chama também. Porque ele entende que ou o seu rosto ou o seu couro cabeludo está precisando de hidratação. E quando você lava de uma maneira muito agressiva e você remove esse sebo, o corpo ele vai estar sempre produzindo mais oleosidade e fica nesse ciclo sem fim. A gente não consegue corrigir. Então, qual que é a forma adequada de agir? Se você tem a pele oleosa ou só para manter a hidratação normal da sua pele, o ideal é que quando você saia do banho, quando você lavar o rosto, antes de você utilizar a maquiagem, você passe um hidratante que seja compatível com o seu rosto, para não gerar nenhum dano para a pele. E aí você entrega essa hidratação e o corpo não vai ter a necessidade de gerar o sebo. Então você vai educando o seu organismo mais ou menos dessa forma. E é justamente aí que entram os óleos vegetais. Eles são excelentes hidratantes e vêm aí para ajudar a gente nesse sentido. Mas antes de continuar e de falar um pouquinho sobre os tipos do óleo vegetal, porque não é qualquer um que você pode passar no couro cabeludo, ou no rosto, ou no corpo, a gente tem algumas estratégias para escolher os óleos vegetais. Eu quero abrir um parênteses, porque esse mito dos óleos vegetais, ele não surgiu assim do nada, né? Existe um motivo para que ele exista. E aí é importante que vocês prestem atenção nisso. Quem causa esse efeito, essa oleosidade, esse dano para a pele, geralmente é o óleo mineral. E esse óleo, sim, ele não é indicado que seja utilizado. A gente precisa ficar atento com os cosméticos que utilizam óleo mineral. Por quê? O óleo mineral, ele vem de um petrolato, né? Então, ele não é assim tão natural. E quando a gente aplica ele sobre a pele, ele acaba formando uma película, como se fosse um filme, que passa uma falsa sensação de hidratação. O nosso corpo, ele não recebe isso de uma maneira tão carinhosa assim quanto os óleos vegetais. E aí ele fica ali numa parte um pouco mais na superfície, às vezes acaba permeando um pouquinho, até gerando algum cravo, alguma espinha, alguma coisa nesse sentido. E ele fica mais dessa forma, assim, mais superficial, uma falsa sensação de hidratação. E quando você for tomar banho, você vai perceber ele saindo do corpo. Sabe quando a gente vai tomar
toma banho e a gente sente assim que tem o cosmético, às vezes um hidratante, você sente que ele tá escorrendo pelo corpo ainda, que o teu corpo não chegou a absorver ele. Geralmente isso acontece quando o cosmético tem um óleo mineral em sua composição. Então, se você quer evitar esse tipo de resultado, que não vai estar hidratando a sua pele da maneira que você espera, é realmente muito superficial. E se você tem pele oleosa, é algo que realmente precisa ficar muito atento, porque isso piora muito o aspecto da pele oleosa, é evitar esse tipo de produto. Então, quando vocês forem olhar os cosméticos, é importante ver. Se ele for um produto 100% natural, não corre o risco de você ter esse produto na sua composição. Mas, se ele não for, é importante olhar lá nos ingredientes e verificar. Se você enxergar lá escrito mineral oil, paraffinium oil, paraffinium líquido, aí você já sabe que tem alguma coisa de óleo mineral ali e é um produto a ser evitado. Não é assim tão saudável, então dê preferência a cosméticos que vão utilizar óleo vegetal e não óleo mineral. Voltando agora para o conteúdo, eu vou trazer aqui para vocês alguns óleos vegetais para poder explicar um pouquinho mais sobre eles, vocês entenderem quais que são os benefícios e poder ajudar na escolha. Então, qual que eu vou utilizar, de que forma que eu vou utilizar, e para isso é importante você se conhecer e saber o objetivo que você está buscando esse óleo vegetal. Então, qual é o seu tipo de pele, como que ela se encontra no momento, se ela está ressecada, se ela está lesionada, se é uma pele jovem, se é uma pele envelhecida, qual é o objetivo? Eu quero incluir na minha rotina diária, quero utilizar como um hidratante todos os dias na região do rosto, eu quero utilizar para uma massagem modeladora, uma massagem relaxante. Tudo isso vai depender da sua escolha do óleo, né? A sua escolha do óleo depende dessas informações. Nós vamos começar falando do óleo de amêndoas doces. O óleo de amêndoas doces, ele até estava lá na listinha dos produtos que eu coloquei como um kit iniciante dos primeiros vídeos, agora vocês vão descobrir por quê. Ele é o óleo vegetal mais consumido do mundo. Ele é muito utilizado e ele é muito bom para ser utilizado como um hidratante corporal ou para produtos que sejam para o corpo. Ele tem uma densidade média, digamos assim. A velocidade dele não é nem tão rápida e nem tão lenta no momento de permeação no corpo. Então, quando você for utilizar, precisa de um pouquinho de paciência para entender que vai demorar um pouquinho mais para absorver na pele. Por isso que ele não é indicado para você passar em toda a região do rosto, por exemplo, ou no couro cabeludo. Não seria esse o óleo vegetal indicado. Agora, para massagem corporal, é algo que você pode utilizar de uma maneira bastante rotineira. Inclusive, uma observação aqui, o óleo de amêndoas doces, ele é muito rico no ácido graxo, no ácido oleico. E esse ácido graxo, ele está presente em grande parte da nossa pele. Mais 70% da composição de ácido graxo da nossa pele é o ácido oleico. E é por isso que o óleo de amêndoas doces conversa tão bem com o nosso organismo, sabe? Nosso organismo recebe ele de uma maneira muito positiva. É muito comum se utilizar o óleo de amêndoas doces para gestantes, né? Então, para você fazer hidratação, para fazer um hidratante que evita a formação de estrias, porque ele ajuda na flexibilidade e ele tem um ótimo custo-benefício. Geralmente, gestantes utilizam por muito tempo e por uma região bastante grande. Então, ter um custo-benefício atrativo ajuda ele a ser esse óleo vegetal tão consumido assim. Ele é maravilhoso para esse sentido. Agora a gente vai falar do óleo de copaíba. O óleo de copaíba, ele já é tradicionalmente utilizado e explorado até pelos indígenas brasileiros, e principalmente com uma função anti-inflamatória e também analgésica. E por que isso acontece? O óleo vegetal de copaíba, ele carrega um pouquinho de óleo essencial também. Não é porque eu tenho lá o óleo vegetal e eu pinguei umas gotinhas do óleo essencial junto e eu vou comercializar assim. Não. Essa mistura, ela ocorre naturalmente na própria árvore. E é por isso que no processo de obtenção acaba arrastando junto a mesma composição. Então a gente percebe todas essas funções adicionais ao óleo vegetal porque acaba arrastando um pouquinho do óleo essencial também. E aí traz esses benefícios. Como que a gente pode utilizar?
O óleo vegetal de copaíba, ele é um óleo que ele é um pouquinho mais denso. Então, eu não vou utilizar ele para regiões tão grandes, porque ele vai demorar mais para estar sendo absorvido pela pele. A não ser, é claro, Jéssica, mas eu tô com a minha perna inteira muito machucada, muita dor, fiz um exercício e o que eu gosto de usar é o óleo vegetal de copaíba. Você pode utilizar, mas lembra disso, lembra dessa propriedade do óleo, que ele vai estar demorando um pouquinho para ser absorvido. Então, não passe e já vá sentar no sofá, por exemplo, porque aí você vai estar sujando o sofá, porque ele não vai estar totalmente absorvido na sua pele. Então, é bom que você se atente quando for utilizar para esses fins. Mas falando em regiões pequenas, ele é muito utilizado e tem resultados muito legais. Quando você vai passar em furos de brinco, por exemplo, ele acaba ficando um pouco inflamado, o óleo de copaíba ele é maravilhoso para isso. É muito bom, por exemplo, se você tem um filho ou se você mesmo é muito agitado, que anda de bicicleta, que joga futebol, que cai, que sempre tem um raladinho, ou se for como eu também, tá sempre esbarrando assim nos móveis da casa, sempre tem um roxo na perna. Então você pode estar utilizando o óleo de copaíba para isso, pode estar fazendo leves massagens sobre a região e deixar ele fazer o efeito dessa forma. Então são algumas das formas de uso e pontos que a gente precisa lembrar. Ele traz essa função analgésico e anti-inflamatório, mas de preferência utilizado em pequenas regiões do corpo. E agora a gente também não poderia deixar de falar do famosinho, né? O que ganhou os corações de muita gente, que é o óleo vegetal de rosa mosqueta. Esse óleo, ele é um óleo muito nobre e é muito conhecido tradicionalmente por sua função regeneradora. Ele tem uma densidade um pouquinho mais alta, assim, ele demora um pouquinho mais para permear na pele, e é por isso que quando utilizado principalmente no rosto, ele deve ser utilizado em pequenas áreas, porque ele demora um pouquinho para ser absorvido. Inclusive, se você tem um objetivo de rejuvenescimento, por exemplo, é muito bacana se utilizar o óleo de rosa mosqueta, principalmente na região, na área dos olhos, fazer uma massagenzinha para aqueles pés de galinha que incomoda, mas fazer isso à noite, um pouquinho antes de dormir, porque aí não vai ficar com aquele aspecto pegajoso ou que pode te incomodar durante o dia. Ele é muito indicado para esse fim. Outro ponto onde ele é muito explorado é para evitar queloides em cicatrização. Então, se você fez alguma cirurgia ou se você tem um corte, lógico que depois ele já está cicatrizado e liberado pelo médico para passar produtos, né? Você pode passar o óleo de rosa mosqueta ali, que vai estar ajudando nisso, a evitar que gere queloide, ajudar na regeneração da pele, até que a cicatriz fique quase que imperceptível. Ele vai estar ajudando bastante para essa função. Ele é um óleo maravilhoso nesse sentido. Ele tem um cheiro assim não tão agradável, então se isso te incomodar, não precisa se preocupar, porque você pode colocar até umas gotinhas de lavanda, por exemplo, se você for utilizar ele à noite e quiser utilizar para a região da área dos olhos, é maravilhoso. Coloca umas 2 gotinhas de lavanda no seu frasquinho inteiro de rosa mosqueta e você vai poder estar utilizando ele à noite, vai te ajudar, porque a lavanda te ajuda a dormir. Ela também estimula colágeno, é boa para passar no rosto, então não é um problema. Mas é algo para você já estar antenado, para você saber que é normal do óleo e isso é proveniente da florzinha que ele tem lá, da semente daquela florzinha e acaba gerando esse cheiro que é bem característico da rosa mosqueta. Até para a gente ter uma noção assim de quão nobre que é esse óleo, vou mostrar aqui para vocês a diferença que a gente costuma ver por aí do óleo de rosa mosqueta sendo comercializado e de outros óleos vegetais. Aqui eu dei exemplo do amêndoas doces também, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Ó, esse aqui é o frasquinho do rosa mosqueta e esse aqui é o frasquinho do amêndoas doces que a gente tem na Herbia, por exemplo. A gente consegue perceber como que ele é de tamanho diferente, né? Então, só aí a gente já tem uma noção de que quando for utilizar o rosa mosqueta, eu vou estar utilizando em volumes menores, né? Porque comercialmente eu já vendo menor volume. Por quê? Porque eu não preciso de tanto óleo vegetal de rosa mosqueta para ter o efeito que eu preciso. Agora, o de amêndoas doces eu posso utilizar para uma massagem corporal, eu vou utilizar um volume maior. Então, eu já consigo entender, avaliar isso só pela própria embalagem que eu vejo. Que, inclusive, essas embalagens aqui facilitam bastante o uso. O de rosa mosqueta já vem com conta-gotas, então facilita bastante, como a gente utiliza em regiões pequenas, só pingar umas 2 gotinhas nas mãos
esfregar entre elas e passar na região de interesse. Então eu já tenho conta-gotas, facilita bastante o uso. E os que possuem uma embalagem um pouquinho maior, ele também ajuda muito porque tem essa embalagem tipo pump, gotejador, que vai facilitar também o uso sem problema algum. Isso é importante a gente avaliar e questionar as embalagens que a gente vê por aí. Eu já vou aproveitar, inclusive, para hidratar minha mão, já que eu passei o óleo vegetal aqui, e a gente aproveita o vídeo para isso também. E agora eu vou falar para vocês um outro óleo vegetal que eu já tinha colocado lá como um dos meus preferidos para estar no kit iniciante, que é o óleo de semente de uva. Por que que ele tá lá como um dos preferidos para o kit iniciante? O óleo de semente de uva, ele é muito rico em vitamina E. E isso dá para ele uma característica antioxidante maravilhosa. Então ele é muito utilizado, principalmente para protocolos que você vai querer fazer uma hidratação do rosto completo, da região do pescoço e também para a região do corpo. Ele é absorvido um pouquinho mais rápido do que o óleo de amêndoas doces. Então você pode utilizar no corpo também. Ele vai estimular bastante a flexibilidade da pele e essa questão antioxidante, então ela vai dar uma vitalidade para a pele um pouquinho maior. Então ela é muito indicado para quem está sofrendo com ganhando peso ou perdendo peso, por exemplo. Para as gestantes que anotaram aquela dica lá do óleo de amêndoas doces, lembra? Você pode colocar um pouco de óleo de semente de uva ali, que vai estar aumentando a elasticidade da sua pele. Então ele é um óleo um pouco mais nobre do que o de amêndoas doces. Então é por isso que geralmente o de amêndoas doces é mais vendido do que o de semente de uva. Mas o semente de uva, ele tem propriedades que saltam mais aos olhos. Então é muito normal a gente fazer a mistura desses dois óleos para que fique economicamente vantajoso e viável e a gente consiga ter todos os benefícios que nós buscamos. Então, o óleo de semente de uva é muito indicado para esse fim. E além disso, uma curiosidade e uma dica extra para vocês aqui é que esse potencial antioxidante do óleo de semente de uva, ele pode ser explorado para manter a qualidade de outros óleos vegetais. Então, o que eu vou fazer? Já, eu tenho todos os óleos vegetais em casa. Eu tenho rosa mosqueta, eu tenho de amêndoas doces, tenho de copaíba e tenho de semente de uva. Você vai colocar um pouquinho do óleo de semente de uva nos outros óleos vegetais, dentro do frasquinho dos outros óleos vegetais. Porque ele vai ter esse efeito antioxidante e vai evitar a rancificação, aquele cheirinho ruim que às vezes os óleos vegetais produzem. Ele vai estar ajudando a manter as propriedades daqueles óleos com as diferenças. Por exemplo, às vezes a gente deixa o óleo onde tem calor, onde tem umidade, onde tem incidência de sol. E quando eu coloco esse óleo de semente de uva, ele vai estar ajudando a conservar. Então é uma dica maravilhosa para quem comprou uma quantidade um pouquinho maior de óleo e quer que ele se mantenha com uma qualidade aceitável por mais tempo. Utilizar o óleo de semente de uva para esse fim. E aí, para protocolos faciais, o que eu indico é utilizar ele mesmo como um hidratante, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite. Eu gosto de utilizar o óleo de semente de uva como se fosse um demaquilante natural, ou um cleansing oil, como muitas pessoas chamam, porque ele remove muito bem a maquiagem à prova d'água, inclusive, e eu sei que é um produto que não vai estar deixando um resíduo que vai poder gerar algum dano para minha pele. Então eu utilizo ele, passei uma maquiagem, aplico um pouquinho de óleo de semente de uva num disco de algodão e vou removendo a maquiagem de uma maneira bem gentil com o nosso corpo, né, gente? Porque a gente fazer fricção e fazer de uma maneira mais agressiva pode acabar aumentando a oleosidade da pele. Então é uma das formas que eu gosto e que eu incentivo vocês a utilizarem também. E além disso, eu vou até deixar um desafio por aqui. Desafio vocês a utilizarem o óleo de semente de uva como um hidratante, tanto para uso diurno quanto para uso noturno, e durante 7 dias. Então, acordei, lavei o rosto, passa o óleo de semente de uva no seu rosto. Antes de aplicar protetor solar, antes de passar a maquiagem, e à noite, às vezes no pós-banho, para quem tem o hábito de tomar banho à noite, ou então convido vocês a lavar o rosto antes de dormir e passar o óleo de semente de uva. Eu tenho certeza que depois de uma semana vocês vão perceber muita diferença na pele de vocês. Na vitalidade, na elasticidade, no brilho da pele. É algo que realmente se destaca quando a gente percebe essa diferença. E essa dica também não pode ficar só para você, né?
Então, compartilha o vídeo com suas amigas, com um amigo que você lembrou, aquele amigo que vive reclamando que tem a pele oleosa e não sabe o que fazer, e aqui tem um monte de dica para ele poder utilizar também. E, inclusive, é um convite para que vocês possam interagir lá nas redes sociais da Herbia, que coloquem a experiência de vocês, o que vocês estão aprendendo aqui no vídeo, o que aconteceu com a pele de vocês depois desses 7 dias, que possam interagir com a gente. É bastante importante que vocês passem esse feedback também. E claro, né? Se você chegou até aqui é porque você gostou do conteúdo do vídeo. Então não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para saber todas as novidades e os próximos vídeos que estarão por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.